Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar uma série de entrevistas a partir de hoje com atletas paralímpicos. É o Paradesporto em Destaque. Eu preferi falar do Paradesporto porque infelizmente pouca gente fala do Paradesporto quando não é Pan-Americano e quando não são Olimpíadas, Paralimpíadas, né? O Iranildo Espínola já está por aqui, é meu parceiro, meu amigo. Vou conversar com ele, estou ajustando aqui, vai chamando a galera aí. E tem muita coisa legal para a gente falar esses dias todos. Paralímpico, nessas lives interessantes, nesse momento complicado de pandemia. Tá aí o Iranildo. Você tá em Goiânia, meu amigo? Goiânia não, é interior aí, né? Isso, fica próximo de Goiânia, chama Silvânia, a cidadezinha onde a minha família tem uma casa aqui. Tá bom tempo aí, porque em São Paulo tá aquele friozinho de outono. Tô até de blusa aqui. Eu tô aqui já há algum tempo já. Eu peguei alguns dias, né, de descanso, e aí foi um pouquinho antes aí de estourar essa pandemia aí no nosso país, e eu tava, 2 dias eu ia para São Paulo. E aí na segunda-feira eu liguei, entrei em contato com o pessoal em São Paulo, e falei, olha, tá acontecendo isso, tá fechando colégios, né, e eu tô com medo de pegar avião no aeroporto. Aí o Molitor, que é o nosso coordenador lá, né, que é um dos técnicos nossos lá no CT, falou, não, Iranildo, segura a onda mais um pouquinho aí para ver o que acontece. Aí 2 dias depois começou a fechar tudo, fechou o CT, e aí eu tive sorte, né, de não ter ido para São Paulo, né, que aí parece que tá, em São Paulo tá pior ainda a situação, né? Tá, então você tá aí no estado de Goiás, é Silvana ou Silvânia, o nome da cidade? Silvânia, uma Silvânia, eu cidade, nunca ouvi falar. Nunca ouvi 80, falar. 80 quilômetros de Goiânia, uma cidadezinha do interior. Eu nasci e fui Tá criado aqui bom, em cara. Silvânia, minha cidade natal. Ah, é? Não sabia, não. Daqui a pouco você vai falar um pouco mais da cidade, a gente vai abranger bastante coisa. Mas, claro, quem está aqui às vezes não conhece você. Eu tive o prazer de conhecê-lo no começo desse ano. Você é um dos maiores medalhistas, se não o maior medalhista do tênis de mesa e do esporte paralímpico do Brasil, né, Iranildo? Pois é, Xane, eu tenho orgulho de ostentar esse título, né? Eu sou o mais antigo, né, digamos assim. Não vou falar mais velho, não, né? Mas eu sou Um mais antigo. experiente. Isso, mais experiente em atividade hoje na Seleção Paralímpica do Brasil. Eu estou no processo praticamente desde o começo. Comecei em 98, né? Já representei o Brasil em 4 Paralimpíadas, 5 Campeonato Mundial, né? E tem uma história aí muito bacana aí de superação e de grandes conquistas aí no tênis de mesa paralímpico, né? Em questão de títulos e medalhas, hoje eu sou o atleta que tem mais títulos e mais medalhas conquistadas, né? Em Pan-Americanos, Sul-Americanos, campeonatos internacionais, enfim, esse mundo afora aí. Legal, parabéns pela sua história, pela sua trajetória, porque a maioria dos atletas paralímpicos, né, Iranildo, aquele que não tem nenhum tipo, deficiência, que fala, se eu me expressar errado, você me ajuda aqui. Quem não tem algum tipo de deficiência desde a infância, a maioria teve que se reinventar e ser apresentado para o esporte paralímpico. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua história, que você não tem uma deficiência de nascença, como que você caiu no tênis de mesa, como que foi apresentado o tênis de mesa para você depois de alguma história bem triste aí da sua vida. Não, primeiro eu quero agradecer, né, a você aí para estar divulgando aí, né, o esporte paralímpico. Com certeza, né, a nossa nação, em nome de todos esses atletas, né, de técnicos, né, médicos, fisioterapeutas, enfim, né, todas as pessoas que compõem, né, o esporte paralímpico, agradeço a você, né, a oportunidade, né, de estar divulgando o nosso esporte. Com certeza, né, as pessoas, algumas adquirem, né, essa deficiência com algum acidente, alguma doença, enfim, outros já nascem com uma certa deficiência, e aí sim ingressa ao esporte paralímpico, né, e cada um na algumas modalidades que dá certo a cada deficiência de cada pessoa, né. Eu era jogador de futebol, né? Fui quase profissional de futebol. Desde pequeno eu amo esporte. Eu não vejo a minha vida sem esporte. E aí sofri esse acidente, fui dar um mergulho na praia e estava raso, né? Bati com a cabeça e fraturei a quinta, sexta e a sétima vértebra da coluna cervical, onde me deixou tetraplégico, né, numa cadeira de rodas.
E aí eu não conseguia mais jogar usando a bolona, né? E eu passei para a bolinha, que foi a do tênis de mesa. E foi me apresentado no Hospital Sara, lá em Brasília, como fisioterapia, para recuperar movimentos que eu havia perdido no acidente. E como eu era apaixonado por esporte, né? Acho que eu canalizei toda essa vontade, toda essa garra de querer ser atleta, né? E eu depositei isso no tênis de mesa. E graças a Deus, né, deu certo, recuperei muita coisa, devo a minha vida ao tênis de mesa, ao esporte. Se não fosse o esporte, eu não sei se eu estaria vivo aqui, né? Mas graças a Deus, né, deu para superar tudo isso e estamos juntos aqui, né? Você sabe que eu sou radialista, depois eu virei jornalista, e como todo brasileiro, a gente sempre teve o futebol como grande paixão. Mas ao longo da carreira, principalmente nesses últimos anos, até quando eu era repórter de grandes emissoras, eu sempre gostava de fazer. Não é futebol, é outro esporte. E eu adorava quando eu tinha a possibilidade de fazer meeting de atletismo, troféu Maria Lenk, porque eu via que os atletas ainda não tinham caído no paradesporto. Eles eram muito carentes da divulgação, da conversa, da entrevista. E sempre fui muito bem recepcionado por todos, até os medalhistas olímpicos e tal. E eu falei, gente, é um outro mundo, porque o futebol, a gente coloca os atletas de futebol de alto estilo lá em cima, de alto nível lá em cima, e muitas vezes a cultura vai colocando para eles deixarem de lado, ó, não conversa com a imprensa, tem uma figura que eu falo que é desassessor de imprensa, né? Quanto menos falar com eles, melhor. Então, fiquei encantado por esse mundo. E já pela minha empresa, a Chine no Campo, eu tive o prazer de fazer vários eventos amadores, eventos pequenos, eventos... Aí começou os Paralímpicos, e eu fiquei ainda mais encantado, porque cada atleta tem uma história de superação como a sua. Alguns desde nascença. Teve o Léo Zufo, que é atleta do badminton, ele nasceu sem as pernas, mas ele é uma pessoa fantástica. E a mãe dele falava, ó, você pode fazer isso, você não vai chorar, moleque. E virou um dos maiores atletas de badminton. Vou ver se eu falo com ele depois. E a sua história é isso. É o que acontece muito, né, Iranildo, nos períodos de férias, ou até essas brincadeiras de mau gosto de piscina, de jogar, fazer aquele balança-caixão e jogar, ou a pessoa chega numa cachoeira e pula de bico, e acaba tendo o problema de saúde que você teve, que você quase morreu, de ficar paraplégico, caiu o mundo, mas descobri que o mundo não acabou, e foi o esporte que te ajudou a dar essa volta por cima. Você sabia que o Kaká, melhor do mundo, ex-jogador de São Paulo, teve esse mesmo problema que você, mas por um milagre de Deus, a pancada não afetou a vértebra dele? Pois é, eu sabia sim. E eu tenho relato de muitas outras pessoas, né, que tiveram essa mesma infelicidade e acabou recuperando. Isso depende muito da gravidade de cada lesão, né? Então, tão lesão que você recupera, outras, infelizmente, não. E o meu caso foi esse, né? Que legal. Aí você foi para o Sara Kubitschek, que é uma referência no atendimento de reabilitação, principalmente de cadeirantes. Eu falo que tem um sobrinho que mora lá em Cuiabá e vai direto para o Sara. E você descobriu como uma terapia, uma fisioterapia, o tênis de mesa. Aí alguém chegou para você e falou, você leva jeito para isso. Como que você foi para uma federação? Qual foi o caminho a partir daquele momento que você viu que a coisa estava andando e você tinha potencial para o tênis de mesa? Bom, primeiro quero agradecer as pessoas que estão entrando aí, né? Minha namorada Luciane, meu sobrinho Daniel, meu irmão, o pessoal já está entrando aí, acompanhando aí a nossa live. O Caio Amorim, que é atleta paralímpico de natação, vai estar comigo amanhã. Acabou de entrar aqui. Um abraço, Caio. Legal. Daqui a pouco eu vou mandar um abraço para todo mundo. E como chama a sua namorada? Luciane Miranda. Luciane. Essa daí é uma grande... a mulher gosta mesmo de você, viu? É a minha musa inspiradora. Ela que... tem que valorizar. As competições que ela foi comigo, a maioria delas eu ganhei. Quando eu não ganhei, eu fiquei em segundo. Então ela sempre tá dando sorte aí. Quando ela Pé pode... quente. Pé quente. Nós já vamos mandar um abraço para todo mundo. Tem até galera aqui do Distrito Federal
Mandando um abraço para você. Mas e aí, como você chega para falar assim, poxa, eu vou começar a competir, eu levei jeito. Quem foi a primeira pessoa que falou, pô, você leva jeito para esse negócio de tênis de mesa aí, rapaz? Pois é, eu estava internado, né, no Hospital SAI em Brasília, e aí o pessoal da fisioterapia, né, falou, olha, a gente aqui no SAR, a gente usa o esporte para recuperar, né? Recuperar as sequelas que ficou do acidente, né? Eu era muito limitado, eu não movimentava os braços, né? A mão tinha muita dificuldade. Hoje tem dificuldade ainda, mas melhorou bastante. O movimento dos braços voltou. Antes não, eu tinha limitações também no braço, graças ao esporte, né? Recuperou bastante. E lá o fisioterapia falou, olha, vamos ver qual é o esporte que você consegue fazer mais. Primeiramente, me levaram para o basquete em cadeira de rodas, né? Que tem essa modalidade também. Só que eu era muito limitado, sabe? E aí botaram uma regra, falaram, olha, a hora que o Iranildo tiver com a bola, não pode tomar da mão dele. Né? Tipo assim, né? Porque eu era muito limitado, eu não tinha força. Eu fiquei chateado com aquilo. Eu falei, nossa, competitivo igual eu sou, né? E era o último a ser escolhido quando ia rachar o time, né? E ainda não podia tomar a bola do colo dele, da mão, né? Eu falei, não, isso não é competição, né? Isso aí não dá pra mim. E aí cheguei pro fisioterapeuta e falei, olha, basquete aí eu não quero muito não, eu posso até participar, mas não tem um outro? Aí tentou outros, né? Aí teve o tênis de mesa. Eu vi o pessoal jogando lá na mesa. Aí eu perguntei pra ela, chamava... Ai, fugiu a memória agora da minha fisioterapeuta. Rosângela. Rosângela, e o ping-pong, eu não posso jogar? Ah, poder pode, mas você não consegue segurar a raquete, né? Como é que você vai fazer? Aí eu fui lá tentar, né? Eu peguei, quando eu dei uma raquetada, a bola foi mais longe, a raquete foi mais longe do que a bola, né? Saiu da minha mão. Foi embora. Mas aí o pessoal de lá tem chama oficina ortopédica. Aí eles fazem todo tipo de adaptações lá, né? Para as pessoas. E aí um dos fisioterapeutas que estavam lá olhou e falou, não, a gente pode tentar fazer alguma coisa para amarrar a raquete na mão dele. E aí, de repente, ele consegue. E aí eles tentaram fazer a adaptação, no outro dia eu voltei lá, amarraram a minha mão, aí eu consegui dar as minhas primeiras raquetadas. Para mim foi a melhor sensação do mundo, né? Depois de mais de um ano, né, da minha lesão, eu não tinha nem conseguido tocar a cadeira direito sozinho, já estava praticando um esporte. Então, começou tudo ali. Aí, com 2, 3 meses, eu já estava ganhando de cara que já estava lá 1 ano, 2 anos. E aí, os próprios fisioterapeutas, né, os professores de educação física, você matou a charada aí, né? Ele enxergou em mim, né, um talento especial. Aí veio e falou, olha, existe competições, competições aqui no Brasil, existe Olimpíadas, né, mundiais, no nosso caso, né, Paralimpíadas. E aí eu cresci o olho, falei, não, eu quero ser esse atleta. Aí lá eu recuperei muitas coisas, né? Comecei a treinar lá. Aí depois procurei uma academia lá em Brasília, porque nessa época eu já morava em Brasília. E aí começou tudo aí, em 1998, já dei as primeiras raquetadas e estou até hoje ainda com 51 anos de idade, né? Competindo de alto nível, de igual para igual com qualquer atleta da minha categoria do mundo inteiro. Quando que o esporte paralímpico, quando que o Comitê Paralímpico levou pela primeira vez uma delegação para Jogos? Ou para Pan-Americanos ou Paralímpicos? Você faz parte dessas primeiras turmas aí ou não? Sim, eu faço parte desde 99. Desde 1999 foi a minha primeira competição, mas já existia antes, né? Um pouco tempo antes, mas pouquíssimas pessoas, né? Um número bem pequeno, eu não tenho essa precisão agora. Mas eu por pouco eu não classifiquei para Sydney em 2000, mas o Brasil já tem uma delegação bem significativa em Sydney e algumas outras Paralimpíadas atrás de Sydney, antes de Sydney. Se eu não me engano, Barcelona, na Espanha, Atlanta, nos Estados Unidos, né? Já tinha uma delegação mais pequena do Brasil. E aí de Sydney para frente que as coisas começou a melhorar um pouco. Nós, portadores de deficiência, que ingressou no esporte paralímpico, começou a ter resultados, a mostrar que nós sim temos condições de competir, de alto nível, de representar o Brasil em competições tanto nacionais como internacionais. Então, praticamente, a minha história começou em 99.
Que legal. Aí você começou a deslanchar, o movimento da sua mão começou a voltar, aí acho que você foi mudando de categoria, né? Que tem as limitações, as categorias têm algum surgimento de limitações. Você mudou de Isso, categoria quando voltou a ter alguns isso. movimentos. Isso, existe cinco categorias para quem joga na cadeira de rodas. E essas categorias, elas são avaliadas, né, por médicos, avaliadores, dependendo da sua lesão, da sua deficiência. Então, quanto mais deficiente, menor é a classe. Existe a classe 1, 2, 3, 4 e 5. O classe 5, a deficiência dele é bem mínima. Às vezes ele tem uma amputação no braço, ou tem algum problema no braço, na perna, e aí ele senta na cadeira de rodas, ou tem uma deficiência, uma paralisia infantil, por exemplo, que não tem muita limitação nos braços, aí ele usando a cadeira de rodas, ele pode ser jogado. Aí ele é classe 5. E aí lá no Então final, você começou em que classe? Eu sou classe 2, a penúltima classe. Mas eu já fui classe 1 no começo da minha carreira. Porque Que era mais difícil. eu era muito mais limitado ainda, né? E aí a deficiência foi melhorando e eu acabei subindo de classe. Mas aí a doença deu uma estabilizada, né? A deficiência, né, digamos assim, deu uma estabilizada e eu virei classe 2 até hoje, né? Mas no começo, a primeira competição minha foi um regional centro-oeste que teve em Goiânia. O Sara pegou alguns pacientes, né? Porque o Sara não forma atleta. O Sara forma pacientes. Lá eles não usam o esporte profissional lá. Mas aí ia ter uma competição em Goiânia, né? No Regional Centro-Oeste. Isso em 1998. E aí o Hospital Sara falou, olha, nós temos aí alguns atletas e a gente foi convidado para disputar esse Regional Centro-Oeste. Mas olha, bota a coisa na cabeça de vocês. Vocês vão lá só para participar, vocês vão lá para conhecer o esporte paralímpico, né? Então, se ninguém não conseguir ganhar alguma coisa lá, não é para ninguém desistir. Ixi. Mas eu como atleta já, porque eu já era jogador de futebol, né? Aventurei em alguns outros esportes assim, mas totalmente amador. Já brinquei de vôlei, basquete, enfim, futebol de salão, handebol, alguns esportes eu pratiquei antes do acidente, e eu era competitivo, eu queria ganhar todos. Eu já fui com isso na minha cabeça, eu falei, não, eu não vou lá conhecer, eu quero competir, mas eu sabia, né, que lá tinha atletas, né, muito experientes, que ia ser difícil eu ganhar. E aí, pela minha surpresa, a surpresa dos médicos, dos fisioterapeutas do Sara e das pessoas que estavam lá, eu cheguei lá e ganhei de todo mundo, com uma facilidade grande ainda. Quer dizer, eu falei, aí os médicos falaram, opa, né? Ou você realmente é bom, quer dizer, ou esses caras são ruins, ou realmente você é muito bom. E aí foi onde começou tudo. Aí a direção, né, as pessoas que eram responsáveis pelo esporte paralímpico, que era a Bradeccar lá de Curitiba, não sei como, logo já ficou sabendo, olha, tem um rapaz em Brasília, né, que começou a jogar aí um classe baixa, aí, porque classe baixa é mais difícil você ter no nosso país, né? Geralmente, de classe 3 até classe 5 aparecem muitos, né? Mas classe baixas, né? Classe 1 e 2, aparece poucos, né, hoje. Né? Assim, agora mais, está aparecendo mais ainda. Antigamente não. Flora, tem um classe baixa lá em Brasília, lá, que foi em Goiânia lá e detonou todo mundo. Pô, vamos convocar o cara. Aí teve uma clínica em Curitiba, e essa clínica ela já era mais ou menos preparatório para um campeonato brasileiro que ia ter no Rio de Janeiro e Niterói. E aí eu fui nessa clínica, participei lá, conheci, né, o pessoal. E aí fui pro brasileiro, ganhei também o brasileiro. E aí, a partir desse momento, né, eu já fiz parte da seleção e nunca saí até hoje. Eu sou o único remanescente nessa época. Eu nunca fiquei de fora de uma convocação brasileira, né, para disputar competições internacionais, a não ser por problema de saúde. Mas eu sempre estava na seleção dele nessa época. Poxa vida, para quem está chegando agora, a gente está fazendo a live essa semana, falando de paradesporto, esportes paralímpicos. E o Eranildo Espínola está comigo aqui, o maior medalhista, um dos maiores medalhistas olímpicos paralímpicos, de Pan-Americano e de Olimpíadas, desde a Olimpíada da China, com uma história fantástica. Quer dizer, se manter no alto rendimento durante mais de 10 anos, quase 20, ou por aí, ou 20 anos, não é fácil, ainda mais porque você vai ficando velho, como um jogador, vamos comparar tudo aqui com o futebol, você vai perdendo algum tipo de mobilidade, você vai tendo a concorrência dos atletas mais novos e a cobrança continua. Porque você deve
Deve não, você está no ranking lá, disputando para ir para os principais jogos e competições, e você tem o Bolsa Atleta, que também tem a ver com o seu rendimento profissional. Não é isso, Irã? Exatamente, né? Igual eu falei, né? Eu estou no processo desde o começo, mas graças a Deus, né, de um tempo para cá, né, nós estamos mostrando que nós temos condições, né, de competir em alto nível, né, de representar o Brasil em alto nível. Aí, automaticamente, né, o governo, as pessoas, né, a iniciativa privada, perceberam isso, claro, e aí está tendo investimento, né? A Bolsa Atleta veio para fomentar, né, o esporte paralímpico, né? Sem a Bolsa Atleta, eu garanto para você que o Brasil não estaria nesse patamar que está hoje, né? Porque nós, sim, nos sentimos atletas profissionais, né? Recebendo para treinar, para competir. Então, isso é importante para que a gente se sente verdadeiros profissionais. E aí, sendo dessa forma, as competições, né, que a gente participa, né, com certeza as pessoas começaram a respeitar mais a gente. Do começo da sua carreira como atleta paralímpico para hoje, como que os atletas brasileiros eram vistos? Porque hoje a gente é uma potência mundial do paradesporto, é o principal do nosso continente, quer dizer, briga de igual para igual, como foi na última Olimpíada, com os Estados Unidos, com grandes potências, só que nem tudo foi sempre assim. Como que foi lá no começo dos anos 2000 e como que está sendo hoje o atleta quando chega para uma competição, o atleta brasileiro, Danilton? Bom, eu vou falar por experiência própria, mas eu quero abranger a todos os atletas paralímpicos de todas as modalidades. Então, não só o tênis de mesa, não só eu, Iranildo, mas todas as modalidades, né, todos os atletas, no começo, eram totalmente desacreditados. Eu vou falar agora de mim, né? Eu, quando comecei a participar das competições internacionais, eu ia para participar. Falei, olha, se ganhar uma partida, se ganhar um set, já era uma vitória para mim no começo da minha carreira. Quando tinha um sorteio ali que o tênis de mesa ele é sorteado por chaves, né? Normalmente são 4 atletas na chave, e aí você disputa entre esses 4, 2 classifica, né? Então, quando saía esse sorteio, quando a gente caía na chave de algum atleta, eu tenho certeza. Os caras falavam, opa, ó, tem um brasileiro ali na minha chave. Tranquilo, né? Isso aconteceu muito, muito. Opa, o Iranil tá na minha chave ali, ó, que legal. Mas aí, igual eu falei, né? A gente foi tendo condições, as pessoas foi dando condições pra gente, né? E aí você tinha condições de comprar um bom material, uma boa cadeira de roda, que isso faz uma diferença grande. Você foi tendo a oportunidade, sim, é caro. Você foi tendo a oportunidade de participar de mais competições, e aí o nível da gente começou a crescer. Pra você ter uma ideia, hoje, cara, hoje é o contrário. Eu me emociono muito de falar isso. Hoje, quando a gente vai para uma competição, sabe o que os caras falam? Nossa, tem um brasileiro no mercado. Brasileiro, lascou. Eu tô falando isso, eu tô dando exemplo do tênis de mesa, mas os outros esportes, eu garanto que são assim também. Hoje nós estamos com uma seleção muito, muito forte hoje lá em São Paulo, né, no treinamento paralímpico, tanto os cadeirantes como os andantes que estão lá. Tem atletas que vão para lá treinar também com a gente, né, tem outros atletas que não fazem parte da seleção, né, que não teve oportunidade de ir para São Paulo, morar lá, mas que tem alto nível também, que compete em alto nível. Então, o Brasil hoje, no tênis de mesa, você pode contar aí sei lá, 20, 30 pessoas aí de alto nível que pode viajar e competir lá fora e representar o Brasil e não passar por o que eu passei nos anos 2000, né, onde as pessoas viam eu na chave e falavam, nossa, que legal. Agora é o contrário. Opa, tem um brasileiro ali, ó, nossa, aí já se preocupa muito mais. Quem tiver pergunta aí, que tiver com a gente, pro Danilo, pode fazer, viu, gente? Pode fazer, porque o homem responde tudo aqui. Ele está cansado de comer piqui lá em Goiânia, em Silvânia, perto de Goiânia, e tem que se reinventar. Daqui a pouco eu vou falar da sua rotina, porque atleta paralímpico já é complicado para treinar, né? Como vocês têm um complexo aqui em São Paulo do esporte paralímpico, que é referência mundial, e não pode treinar, eu quero saber depois o que você está fazendo para tentar o mínimo possível se manter em forma, uma vez que as Olimpíadas vai ser tudo o ano que vem. Isso foi bom para os atletas que estavam
com uma certa necessidade de ranquear, de chegar numa competição, de preparação, e ruim para os atletas que já estavam literalmente voando. Acho que para todas as categorias, Olimpíada e Paralimpíada, esse fato do adiamento necessário da Olimpíada foi mais bom, acredito eu, para aqueles atletas que estão se preparando e ainda não tinham índice, né, Iranildo? Bom, eu acredito que foi difícil para todo mundo, né? Foi ruim para todo mundo. Evidentemente, para quem está muito lá atrás, né, e não tinha muita chance, de repente está enxergando uma oportunidade, né? Mas para nós para os classificados, né, e para as pessoas que estão próximas de classificar, que é o meu caso, eu não estou classificado ainda, tinha algumas competições ainda, tem uma seletiva, né, mundial para classificar, mas eu não sei se ela foi cancelada ainda, mas parece que já. Mas os outros campeonatos anteriores, né, que eram classificatórios, foram cancelados. A gente vem de uma preparação desde do final da Paralimpíada do Rio de Janeiro, de 2016. 2017, no começo de 2017, já começamos a preparação para as Paralimpíadas em Tóquio, no Japão, agora, né, em 2020, né? Então, essa preparação vem de 4 anos, não é de 2, 3 meses. Então, a partir do momento que você é interrompido dessa preparação, você não volta a estaca zero, porque você tem um certo nível, né? Mas te volta aí muitos e muitos meses atrás, com certeza. E aí você teria que voltar a ter essa preparação. Então, foi ruim para todo mundo, com certeza. Qual que era a sua rotina de treinamento para competição, que era na Europa, né? Uma das seletivas, para ver se você conseguiu o índice. Como é que estava? Assim, você estava treinando normal, né? Você falou que foi para Goiânia, porque está fechado o Centro Paralímpico. Aí você ia para a França, acho que era a França, é isso? Bom, na verdade, a delegação toda ia para uma competição na Espanha, uma na Itália. Eu não ia para essas competições, mas eu tinha ido para o Chile, né, uma semana antes. Ia ter uma seletiva mundial na Eslovênia. Essa competição da Itália, eu estava já preparando para ir nela. A da Espanha não dava mais. E, de repente, paralisou tudo, né? Quer dizer, cancelou tudo. Então, a gente estava no ritmo de treinamento todos os dias, de segunda a sexta, de manhã e à tarde. E aí, intercalando com fisioterapia, acompanhamento psicológico, médicos, enfim, toda uma preparação com a equipe multidisciplinar que um atleta hoje necessita para estar competindo, assim, digamos, de igual para igual com qualquer atleta profissional do mundo inteiro. Então, era uma rotina diária, né, de segunda a sexta. Eu fui para a competição no Chile, igual eu falei. Aí, na volta para o Chile, eu peguei umas semaninhas de descanso aqui em Goiás. Foi quando começou toda essa pandemia aí, começou a paralisar tudo. E eu tive a sorte, né, de ter segurado um pouquinho mais. Senão eu estaria lá em São Paulo, lá, e com certeza, né, a preocupação seria maior. Porque, infelizmente, né, eu sou uma pessoa de risco, né? Eu tenho uma doença que é de risco, né, contra esse vírus, né, e eu teria com certeza me cuidar cada vez mais. Ainda bem que deu certo. O Aldo está mandando parabéns, está gostando demais da sua história de superação. A sua futura esposa está te elogiando aqui. A Luciene está falando que é muito sua fã. Aí tem o Juliano Pinheiro, o Babi, meu amigo Marcelo, narrador, Marcelo do O. Iote Angelina. Tio, qual foi sua medalha mais suada? O pessoal está aqui, ó. Quem que é Iote Angelina? É um casal. Iote Angelina é minha irmã e minha sobrinha. Quero aproveitar e mandar um beijo aí para elas, um beijo aí para minha namorada também. Né? Ela sempre está me acompanhando e tudo que eu faço, né? Tudo que acontece na minha vida, ela quer participar e ela ajuda. Então, com certeza, isso dá mais motivação para a gente. Bom, Iote, e respondendo a pergunta aí, a medalha mais suada, cara, eu acho assim, todas as medalhas, né, de um atleta é suada, né? Não tem nenhuma que é mais, outras menos. Mas tem algumas que teve repercussão maior, né? Por exemplo, a medalha das Paralimpíadas do Rio, né? Medalha de bronze que eu ganhei com a minha equipe lá, né? Então foi importantíssima, né? Para me continuar no processo.
mas teve outras medalhas, né? A medalha dos Parapan-Americanos, né? Que eu ganhei, que são 11 medalhas de ouro em Parapan-Americano, né? Contando os Pan-Americanos principais e os da modalidade, né? São 2 Pan-Americanos, mas cada medalha que eu ganho é suada. Mas eu acho que a de bronze lá do Rio de Janeiro foi a mais importante, foi a mais com o maior número de pessoas torcendo. Então, enfim, foi uma conquista mágica. Eu acho que essa medalha é a mais importante e automaticamente seria a mais suada. Então, essa medalha de bronze que você conquistou lá no Rio de Janeiro foi contra quem? No Rio de Janeiro, a gente disputou a medalha de bronze, e foi mais especial ainda, Xani, perdão. Foi no Rio Centro, lá, né, na competição. A arena, eu costumo arredondar, assim, né, a quantidade de pessoas, né? Assim, mas tinha mais de 10 mil pessoas. Pô, que lindo, hein? Pois é. Eu não contei, não, mas se contar, dava umas 5. Mas as pessoas... E todo mundo empurrando, deve ser um negócio inesquecível. Não, cada um gritando por 2, aí dava 10, né? E você lembra, né? Você que é da área do esporte, né? Quer dizer, de futebol, acho que é o que você manda mais, né? Você lembra quando o Atlético Mineiro estava disputando uma vaga com o Flamengo? Eu não lembro se foi Copa do Brasil, eu não lembro a competição. O Flamengo ganhou o primeiro jogo de 3-0 no Rio e foi jogar lá em Minas. Ele podia perder até de 2-0, que ainda classificava. 3-0 ia para pênalti, e 4-0 classificava o Atlético Mineiro. E aí os caras começaram a gritar, né? Eu acredito! Eu acredito! Aquele grito eu lembro, era Libertadores, se não me engano. Era Libertadores. Né? Deve ter sido 2013 que ganhou a Libertadores. Agora eu não sei se foi. Eu não me recordo o ano. Eu só sei que aí acabou o primeiro tempo, 0-0, e o Flamengo tinha ganhado de 3. E aí, segundo tempo, o Atlético começou a fazer gol. 1-0, eu acredito, 2-0, eu acredito, 3-0, eu acredito. No finalzinho, o cara fez um gol e virou o jogo para 4-3 e classificou. E eu fiquei pé da vida, né? Que como todo mundo sabe, né? Quem não sabe vai saber agora, eu sou flamenguista, né? De coração. E aí, nesse dia lá, a gente disputando a medalha de bronze com uma equipe da Eslováquia, tricampeã paralímpica, 3 vezes campeã paralímpica. Um dos atletas já era tricampeão ela era bicampeã de duplas, e um dos atletas era tricampeão individual. E ela era atual campeã paralímpica. Né? Lá em Londres, foi eles que foram campeões na dupla. E aí a gente falou, nossa, mas aqui na nossa casa, com essa torcida toda, não vai ter jeito. E aí era tipo Davis, né? Era dupla, né? Porque a gente jogava dupla, jogava individual. E aí ficou 1-1 e sobrou para mim disputar a partida final contra o eslovaco lá, o cara muito forte, estava entre os 5 do mundo na época. E aí comecei, ganhei o primeiro set, perdi os 2 seguintes e estava perdendo o terceiro, né? E aí empatei 2-2, e aí fomos para disputar o set decisivo, que o set é menor de 5, de 11 pontos cada set. E aí começamos o quinto set, e a torcida gritando. Ele abriu 7-3 em cima de mim. 7-3. Aí o meu técnico pediu tempo. Aí nisso o pessoal batia o pé no negócio, no lambrado que tinha lá, e gritava, eu acredito! Aí virou um grito assim, você não escutava nada no ginásio. Nem as instruções do meu técnico eu estava escutando direito. E as pessoas gritando, eu acredito, eu acredito. Aí eu lembrei desse Flamengo e Atlético Mineiro. Falei, poxa, né? Então, se aconteceu uma vez, né, com eles, por que não pode acontecer aqui? E aí eu voltei, né, para lá. Resumindo, virei o jogo de 11-8 e ganhamos a medalha de bronze. Então, para mim, foi se não fosse no Brasil, eu acho que você não ia conseguir. Porque não teria a torcida assim te empurrando. E essa determinação. Eu estou vendo aqui, estou conversando com você e olhando aqui, teu computador aberto, foi 2014 essa virada aqui. Eu já pego os dados. Foi uma virada realmente histórica do time do Atlético para cima do Flamengo. Iranildo, agora vamos falar o seguinte. A sua rotina, você falava 2 vezes por dia, né, de manhã e à tarde, sei lá, para o Centro Paralímpico.
treinava com as meninas. Um beijo para as meninas lá, Jéssica, me ajuda aí o nome da outra colega que estava com a vaga lá de Jundiaí. De Jundiaí. Lá é a Joyce e a Jennifer. Joyce estava com a Jennifer, meninas fantásticas, e o técnico Rafael. Isso. Esse é o pessoal que estava lá no Sesc, né? Isso, no 24 de maio, que a gente fez um evento lá. Isso, o técnico é o Rafael, é a Jennifer, a Joyce e eu. Mas lá no Centro Paralímpico, que compõe a seleção, ainda tem a Daniele, tem o Paulo Salmin, tem o Guilherme, tem o Israel, e o Paulo Molitor, que é um dos nossos técnicos, e o Rafael. Então é uma equipe muito boa. Essa é a equipe. Mas fala pra galera aí, vocês têm apoio psicológico, apoio de fisioterapeuta, vocês têm o Bolsa Família. Quando vocês viajam para o mundo inteiro, já aproveitando, teve uma pergunta aqui, quantos países você conhece por causa do paradesporto? Então, fala dessa estrutura que hoje vocês têm, por isso até essa estrutura toda de treinamento, de equipe, vocês são os melhores do mundo, merecidamente o esporte paralímpico do Brasil. E quantos países você já conheceu? Perguntaram aqui. Bom, a nossa estrutura hoje em São Paulo é uma das melhores do mundo, você falou, né? Eu que conheço, né, já eu vou responder essa dos países, mas eu conheço praticamente quase todos os centros do mundo inteiro, né? Sei que o nosso aqui em São Paulo não deixa a desejar ninguém. Eu posso garantir que está entre os 5 melhores do mundo, sim. E lá a gente tem um acompanhamento psicológico, médico, fisioterapia, enfim, uma equipe multidisciplinar completa, né? Onde é oferecido para a gente, sem dizer o local de treinamento, com mesas profissionais, material de primeiro mundo, enfim, né? Toda a estrutura que um atleta profissional hoje necessita, né? Infelizmente, a gente não está podendo usar, né? Por esses motivos aí que a maioria das pessoas sabe, né? Infelizmente, né? A gente está impossibilitado de estar treinando. E respondendo a pergunta, né, dos países, né? Eu tive a oportunidade agora de conhecer o Chile, né? O Chile eu não conhecia ainda, foi a primeira vez que eu fui, e lá completou 27 países. Né, 27 países onde quando o que eu não competi, eu já fui, né? Tive que ficar, por exemplo, teve países que eu fui, que eu fiquei um dia, né? Passei uma noite lá, mas eu fui nesse país, então eu tenho que contabilizar, né? Mas, tem que pôr, passou lá. Eu conheço 27 países graças ao tênis de mesa. E qual mais gostoso que você foi? Você tem boa recordação, ou cultural, ou de jogo? Qual que você gostou de conhecer mais? Essa pergunta sempre tem, né? Não tem como, eu não escapo dela, né? Mas apesar que a gente não tem muito tempo, né, Xeni, rápido, de estar conhecendo como a gente talvez gostaria de conhecer. Mas sempre sobra uma oportunidade, um dia ou outro, para você conhecer um ponto turístico e tal. Mas eu fico entre três países, né? Eu acho que eu não posso destacar um só. Eu vou explicar por quê. Atenas, né? Pelo templo, né? Foi onde começou tudo, né? A origem do esporte lá, né? Por ter sido lá, né? Que iniciou tudo, assim, digamos, né? A cidade histórica, né? Depois Londres, pela organização, né? Por uma cidade linda, né? E Pequim, pela grandiosidade também, pela também organização com tudo. Mas eu posso citar outras mais, Paris, né? Enfim, então foram muitos países que eu conheci, mas Atenas, Londres e Pequim tá entre as três aí que eu posso destacar. É engraçado que a gente nunca pensa, né? Às vezes você vai para um lugar e fala, acho que nunca mais volto aqui, você volta, tem muita coisa legal. E, Danilo, você fala disso, né? A gente vai, às vezes, viajar ou para a cidade ou para país, você tem viagem a trabalho, não dá tempo de você conhecer. Aí eu lembro que eu fui lá no Peru, fazer um jogo de São Paulo pela Libertadores. Eu estava 1 hora de Machu Picchu, 1 hora, e não consegui ir para Machu Picchu, porque a gente estava trabalhando. Então, trabalho sempre em primeiro lugar. Agora, fala para mim aqui, o Misael Conrado, da entrada dele, pelo fato dele ser um portador de deficiência, ser um deficiente visual.
Você acha que isso muda o olhar de um presidente do Comitê Paralímpico, por ter sido ex-atleta também, em relação aos outros presidentes que passaram lá? Que a administração dele, rapaz, eu desafio alguém para falar mal, viu? Ao contrário do COB da época do Nussmann, ele é completamente o oposto. Ajudou bastante? Você acha que ajudou essa administração dele em virtude de ser um atleta, um ex-atleta aí, deficiente visual? Cara, desde o começo, né, eu peguei alguns presidentes, eu não tenho que falar mal de nenhum deles. E com certeza cada um é especial. O último que teve, o Andrew, né, o Andrew Parsons, teve 2 administrações. É um cara que eu conheci, ele não era ninguém, digamos assim. Ele era um simples secretário da Bradeccar. Quando foi da primeira competição que eu participei, ele estava, né, em 1999. E aí de lá ele só foi crescendo, e aí virou presidente, né? Mudou a história, né, do esporte paralímpico no nosso país. Teve um crescimento fantástico, mas, igual você falou, né, o Misael é um ser humano diferenciado. É um cara inteligentíssimo. Eu conheço o Misael há muitos anos também, mesmo antes dele virar presidente, quando ele ainda era atleta, excelente atleta. Portador de deficiência visual, como para quem sabe, né? Mas, com certeza, né, a visibilidade das pessoas, a visibilidade, né, dos governantes é um pouco diferente, né? Porque ele é deficiente. Ele vive, né, o dia a dia do atleta paralímpico, como atleta também. Mas eu garanto para você, eu acho que hoje, não teria uma pessoa melhor do que ele para estar dirigindo o nosso esporte paralímpico. Por tudo isso que eu estou falando, né? Pela capacidade, pela inteligência, pela dedicação, né? E pelo ser humano que ele representa para nós atletas. Eu admiro muito o Misael, não porque ele é o presidente, né? Mas por a pessoa que ele é e pela inteligência que ele é e pelo que ele está fazendo hoje pelo nosso esporte. Tem mais perguntas aqui, obrigado a todo mundo que está participando. Amanhã a gente vai falar de natação com Caio Amorim, natação paralímpica. Quinta-feira, para Taekwondo, com a Silvia Fernandes, se eu estiver falando errado, desculpa, e o Alan Nascimento. O Alan é o técnico da equipe, meu amigo. E na sexta, eu estou aguardando o Misael Conrado responder, se dentro do horário, ele pode pelo menos ficar 20 minutos para conversar com a gente, porque é louvável o trabalho dele. O Iranildo Odirley, meu amigo, trabalha lá no Sesc Pompeia, palmeirense, ótimo profissional, amante do tênis. Ele é amante do tênis, ele é até técnico de tênis. Ele está falando aqui, o Iranildo, todo mundo está ficando em casa, em virtude de tudo que está acontecendo. Se você tem alguma sugestão para as pessoas jogarem o tênis de mesa em casa, brincar o famoso ping-pong, o que dá para fazer? E o que você está fazendo, já engatando com a pergunta do Odirley aí, para treinar? Bom, eu antes de eu virar atleta paralímpico, até mesmo do tênis de mesa, eu sempre brinquei. E aí, quando a gente não tinha condições de ter uma mesa, um local para treinar, para brincar, a gente improvisava até com a mesa da cozinha mesmo, sabia? Eu sei, eu ganhei até do Odirley, você coloca dos lados opostos a redinha para brincar, mas na época sua acho que não tinha essa redinha não, tinha que se virar. Não, a gente inventava um monte de coisa, botava uma madeirinha ali, botava alguma coisa e improvisava. A gente riscava no chão também, pegava uma raquete de madeira e ficava brincando. Enfim, eu acho que dá para fazer tudo isso já, né? E como que você está treinando aí? Eu, como falei, né? Como eu sou uma pessoa de risco, né? Meus pais estão aqui também. Meu pai tem mais de 70, minha mãe também. A gente está aqui confinado em Silvânia. A gente só sai para coisas de última necessidade mesmo. E o nosso técnico, né? E ele é preparador físico também, né? Professor de educação física. Ele está sempre mandando, né? Coisas para a gente estar fazendo, algum exercício, séries de alongamento, enfim. Nós que usa cadeira de rodas, Xeni, mesmo sendo atleta ou não, é necessário a gente fazer alguma atividade. É necessário você fazer algum alongamento, você fazer alguns abdominais, levantar algum peso, alguma coisa, para a gente não estar parado, né? Porque isso atrapalha muito o dia a dia nosso. E nós, como atleta também, né, a gente sabe que não dá para ficar parado. Não está sendo fácil.
né? Não está sendo fácil você estar aqui na situação que eu estou. Uma pessoa que é acostumada a ter atividade todos os dias, né? A estar fazendo coisas todos os dias e você está parado aqui. Igual você falou, né? Uma coisa, um colega falou, né? Uma coisa é você deixar para fazer um trabalho em casa, optar por fazer esse trabalho em casa. Agora, outra coisa é você ser obrigado a ficar em casa, né? Então, é totalmente diferente, né? É uma experiência muito ruim, mas a gente tenta inventa alguma atividade aqui. Eu gosto muito de cozinha, né? Inclusive, eu acabei de fazer um bolo aqui de fubá, né? Um bolinho bem caprichado. Ó, Tô sempre inventando alguma coisa. Mas, pede pro seu pai mostrar o bolo aí pra nós. Quero ver. vou Desse mostrar. jeito você vai casar. Cadê o bolo aí? Vai ficar todo mundo lambendo a tela do celular aqui. Tem que arrumar a cabeça da gente. Estava falando isso com o meu amigo Marcelo, narrador, ontem. É a cabeça da gente que tem que ficar boa nesse tempo de pandemia. E você que tem seus pais idosos, cuidar dele e se cuidar. A maioria dos atletas paralímpicos são de risco, porque através da deficiência você tem mais vulnerabilidade, e isso sem contar quem tem as outras diabetes, hipertensão, então tem que se cuidar muito e fazer bastante treinamento aí em casa, viu, Iranildo? Não pode bobear não, meu amigo, pelo amor de Deus. Exatamente, eu sou cadeirante, por si só já é um risco, né? Infelizmente eu sou diabético também, então todas essas enfermidades aí com certeza dificulta mais ainda para a nossa prevenção, digamos assim, né? E a gente está fazendo de tudo para estar recuperando bem e estamos saindo na rua o mínimo possível, né? Você como cadeirante, eu falo isso porque a gente que não tem problema de mobilidade, a gente só vai sentir o que vocês sentem no dia a dia quando a gente passa a ter um problema de mobilidade. Eu tive 3 cirurgias no meu joelho e a última foi punk, foi aquela tendão patelar igual do Ronaldo. Eu falo que eu puxei alguma coisa do Ronaldo Fenômeno, a contusão. Sem o futebol dele no dinheiro. E ali eu sofri demais, porque quando eu comecei a andar, eu comecei a perceber falta de rampa, falta de acessibilidade, buraco na rua, aquelas coisas que são terríveis. Agora, mais a parte social, você acha que... Eu vou falar aqui no contexto, você falar no contexto das suas viagens, hotel, pelo mundo e tal, se o Brasil está muito atrás de outros países em termos de acessibilidade, e se a grande capital, São Paulo, melhorou visando quem tem problema de mobilidade, esse problema sério da acessibilidade que cadeirante ou quem tem outro problema olha tem, aqui, Xerri. que não temos problema, aqui, só vamos discutir quando a gente tiver. Cadê o bolo aí? Olha, gente, Ó, rapaz, ninguém comeu esse bolo aí. tá dando para ver aí? Ó, tá, ergue mais um pouquinho aí, mais um pouquinho. Esse é o bolo do Iranildo, viu, Luciano? Vai casar com você e você vai ficar na cozinha. Como chama o papai aí? Oswaldo. Um abraço aí, seu Oswaldo. Fica em casa, hein, seu Oswaldo? Em casa aí, hein? E ele deve estar feliz que o filhão está perto aí, né? Marcelo Bianconi, um abraço, meu amigo. A Luciane está de olho aí no seu bolo aí. Pois é, Fala um pouco. Eu nem falei com ela ainda. Bolo, né? Olha, bonito, bolo diet, viu? Porque você tem diabetes, tem que tomar cuidado. Fala um pouco dessa acessibilidade aí que os nossos governantes têm que olhar um pouquinho mais e se você acha que houve uma melhora ou não no nosso país. Bom, eu não posso aqui me calar, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu me posiciono sempre, né? Eu tenho essa característica, eu não fico em cima do muro. Nosso país ainda deixa muito a desejar aos outros países lá fora. Muito. Principalmente Brasília e São Paulo. Eu estou morando agora em São Paulo, né? Como todo mundo sabe. A acessibilidade lá não é legal, está longe ainda do nosso ideal, né? Infelizmente, né? Os outros países aí fora, somente países da Europa, né? São totalmente acessíveis. Hotéis, né? Que a gente vai, tem várias opções de hotéis, de quartos adaptados, né? O nosso país ainda, claro, melhorou muito. Eu não posso aqui generalizar. Tem muito que melhorar, né? As pessoas, igual eu falei, nós, para atletas, né, a gente está mostrando para as pessoas, né, que temos condições sim, de competir, de trabalhar, de ir a um shopping, de ir a um cinema, né, de frequentar hotéis. E aí as pessoas têm a obrigação, né, de dar essas condições para que a gente locomove, né, em relação a essas acessibilidades aí que deveria ter
somente órgãos públicos, hotéis, shopping, enfim, e estacionamentos. Em São Paulo é horrível, né? A gente Ninguém respeita nada, né? Não respeita. Lá em São Paulo não tem como um para-atleta, né, ou uma pessoa deficiente, né, que tem carro adaptado andar em São Paulo, porque você não acha estacionamento em lugar nenhum. Lamentável. Tá chegando no final, daqui a pouco o Instagram vai cortar aqui depois de 1 hora. Quero demais agradecer, quero te desejar toda a sorte do mundo. Quando tudo isso passar, a gente vai se ver. Eu vou lá no Centro Paralímpico, vou torcer demais para todos os colegas, amigos, enfim, para atletas, batalhadores como você, para dar essa volta por cima. O Iote está falando aqui que você sabe fazer uma galinha caipira, umbu, pamonha. Então, te entregando aqui que você é cozinheiro bom. Meu amigo, muito obrigado. De coração mesmo, boa sorte, fica aí. Nem que demore mais um pouquinho, vai passar. E eu vou estar aqui torcendo para você ir para a sua 5ª Olimpíada, é isso? Isso, exatamente. Estou torcendo demais aqui para você ir para a sua 5ª Olimpíada. Quem está seguindo pelo meu e não conhece o Iranildo, segue lá, Iranildo Espínola. Vai ser sensacional. Obrigado, viu, meu amigo, por abrir esse primeiro bate-papo aí com os atletas do Paradesporto. Jani, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar divulgando o nosso esporte paralímpico, né, que merece muita divulgação, né, você como uma pessoa que é da área do esporte. Eu ia fazer um desafio para você aqui, né, mas já tá acabando, né? Tem mais alguns minutos aqui. Qual que é o desafio? Você é locutor, né, você transmite jogos, né? Sim, narrador, faço algumas partidas. Eu ia pedir para você, porque eu sempre fui apaixonado por futebol. Fui jogador de futebol e meu sonho era jogar num time profissional igual o Flamengo, né? Eu queria que você narrasse um gol meu aí jogando no Flamengo. Rapaz, no Flamengo? Contra quem? Isso. Contra quem? Vasco, né? Contra o Vasco na final do Brasileiro. Tem os amigos vascaínos, né? Então tá bom. Eu era batedor de falta, hein? Canhoto. Olha a falta na linha esquerda, falta pro Flamengo. Iranildo Espínola tá por ali, o Zico tá do lado. Vai Iranildo, vai o Zico. O Maracanã tá lotado, tá 2-0 pro time do Flamengo. Pode pintar a goleada. 47 minutos do segundo tempo, 3 jogadores. Goleiro Arcácio do Vasco coloca 3 jogadores na barreira. Olha o Zico, passou da bola, vai Iranildo, bateu, é gol! Gol! Do Flamengo! Iranildo, camisa número 11 do Zico! Flamengo 3, Vasco 0, Iranildo! Ainda bem que foi na época do Zico, né? Porque recentemente teve o Iranildo no Flamengo, né? Teve Iranildo de Brasília. Jogou no Brasiliense. Acho que ele era nordestino. O pessoal não pode confundir, né? Iranildo Espínola, né? Ó, foi um ace aí que eu fiz ou não? Dá pra quebrar um galho. Fiz um ace aí no tênis de mesa ou não? Nossa, você fez o 11º ponto aí, né? Ó, semana que vem eu tô agendando aí com meus amigos narradores. Um abraço pro D'Angelo, que foi meu ex-aluno lá de São José dos Campos, e para todo mundo que participou. Então, ó, só recapitulando, amanhã ajuda nós aí. Eu vou te mandar a arte para você divulgar. Amanhã eu tô com o Caio Amorim, atleta da natação paralímpica. O homem é um fenômeno, fantástico, igual você. Você conhece o Caio ou não? Porque às vezes são tantas modalidades, às vezes treina no local diferente. Caio o quê? Caio Amorim. Ele é de quê? É natação. Não, conheço mais. Então, pô. A gente tem a oportunidade de se encontrar, né, em Pan-Americanos e Jogos Mundiais, né, Campeonatos Mundiais. Perdão. É fera ou não é? Em Paralimpíadas, né? Isso, é fera ou não é, o Caio? Muito fera, né? Eu vou acompanhar amanhã, com certeza ele vai estar aí representando aí o pessoal da natação. Mais uma vez, quero te agradecer as pessoas que entrou aí, mandou. Não deu para ver todo mundo, mas um abraço aí para a Luciane. O irmão dela, Gilson, tô vendo aqui a minha prima Danila, obrigado, minha irmã, meu irmão Espíndola entrou aqui também, enfim, para quem eu não vi aqui, gente, obrigado aí para todo mundo aí. E eu agradeço também o Anderson Luiz, meu parceiro, tá falando que lá no Rio de Janeiro o povo não tá respeitando, tá na rua. Um abraço, Anderson, vamos conversar mais aqui. Obrigado a todos os meus amigos do Iranildo, que agora são todos nossos amigos. Quinta-feira a gente tem o Para Taekwondo com o Alan Nascimento e a Silvana Fernandes, que é atleta da Paraíba, meia hora um, meia hora o outro. E na sexta eu estou no aguardo para conversar com o Misael Conrado, que é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Danilo, te cuida aí. Esses aí todos no mesmo horário? 5 horas. A gente marca o chá das 5.
Já dá que a noite enche. Aí semana que vem, eu vou estar com um monte de narrador esportivo aqui. Deixa eu ver semana que vem. É tanta coisa que eu tô fazendo. Isso. Semana que vem são os narradores esportivos. E na outra semana, que a gente vai ter um tempo, aí daí são ex-atletas de futebol, Silas. Não conversei com eles ainda, Ademar, meus amigos, aí, Zé Elias. Cada dia a gente vamos estar batendo papo com esses atletas. Sigam o Iranildo, esse cara fantástico, eu viro fã. Beijo para as meninas, para a Jennifer, para a Joyce, para o Rafa, que é o treinador de vocês. Boa sorte, fica com Deus. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado, Tini. Um abraço. Um abraço, fiquem com Deus. Amanhã, 5 horas da tarde. Segue o Iranildo, segue Xene no Campo, que é com CH, lá no Instagram, que tem uma matéria que eu fiz com eles lá no 24 de maio, com os atletas do tênis de mesa paralímpico, tá bom? Aquele abraço, fiquem com Deus, te cuida, fica em casa. Hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço.